Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. Segundo trimestre de 2022, lição de número 4, com o tema Desafiando a Deus no Deserto. Na lição de hoje, nós iremos falar sobre algumas atitudes dos israelitas no deserto, quando saíram do Egito em direção a Canaã. Lembrando que o ebdemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Nós temos os slides em PowerPoint, slides coloridos e editáveis para você adequá-los à sua necessidade na sua aula. Nós temos aula em PDF, aula em áudio, treinamento para professores da EBD. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Os slides é para você que é assinante. As aulas em PDF, a aula em áudio e o treinamento para professores são gratuitos. Os sermões em PDF, curso básico de teologia e outros cursos diversos também são para você que é assinante. Se você ainda não é assinante e deseja adquirir este conteúdo, acesse www.ebdemfoco.com e se inscreva no ebdemfoco.com. Lembrando também que você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número 94DDD 984092869 e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome que o ebdemfoco.com estará retornando para você. Muito bem, nosso texto principal. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima os que dentre vós contra mim murmurastes. Números 14 e 29. Nós temos aqui uma sentença de juízo de Deus para os israelitas que saíram do Egito, que tinham acima de 20 anos de idade. Isso após a murmuração deles no deserto contra Deus. Eles saíram, com a intenção de possuírem a terra, mas por não confiarem em Deus, eles perderam esse privilégio. Como diz o escritor aos Hebreus, sem fé, sem confiança, é impossível agradar a Deus. De que outra forma os israelitas esperariam herdar a terra, senão também pela confiança em Deus? O resumo da lição: a tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. Murmurar é exatamente deixar de confiar. E como eu acabei de dizer, a Bíblia é extremamente clara em dizer que sem fé, ou no caso, sem confiança, que é o mesmo sentido, é impossível agradar a Deus. O texto bíblico que dá base a esse estudo está em Números capítulo 13, verso 25 a 33. Eu não vou fazer uso do texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, você com certeza já está fazendo isso com a sua Bíblia na sua casa. Introdução. Fazer um passeio turístico por um deserto quando se está com roupas apropriadas, um veículo adequado, um suprimento, pode ser uma aventura. No entanto, andar pelo deserto 40 anos sabendo que jamais sairá dele vivo e consciente de que não verá a promessa de Deus se cumprir na sua vida é desanimador. Então, interessante essa perspectiva do comentarista. De fato, se nós pudéssemos, nós enfrentaríamos todos os desafios da nossa vida de forma muito bem planejada, munido de todos os aparatos que precisamos, de tudo aquilo que precisamos para sairmos vencedores, sairmos ilesos. Mas nós sabemos que a vida não é assim. E no caso dos israelitas que saíram do Egito com idade de 20 anos acima, tinha um problema ainda maior. Eles não só não tinham uma logística que proporcionasse a eles o sucesso, eles ainda tinham a certeza da parte de Deus que os havia tirado do Egito, de que eles pereceriam no deserto. Porque tudo o que eles precisavam para ter sucesso nessa empreitada era confiar em Deus. E eles decidiram
murmurar contra Deus. E desta forma, a sentença foi dita antecipadamente, no início da caminhada. E durante 40 anos, esse povo pereceu pelo deserto, sabendo que jamais herdaria a terra prometida. Veremos na lição deste domingo que esse foi o preço pago pelos israelitas que haviam recebido a promessa de Deus, de saírem da escravidão e entrarem numa terra onde seriam donos da sua própria liberdade. Ainda teriam a proteção e a bênção de Deus se fossem obedientes aos seus mandamentos. Contudo, por terem tentado a Deus, deixaram de receber a promessa do Senhor e pagaram com suas próprias vidas por sua incredulidade. Volto mais uma vez a afirmar: a vida dos israelitas dependia da confiança deles no Senhor. E como diz o escritor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E eles não confiaram no Senhor, murmuraram. Eles deixaram ser tomados pela rebeldia, não obedeceram os mandamentos do Senhor, não confiaram no Senhor e por isso eles pereceram. Primeiro tópico: desprezando a presença de Deus na caminhada. Isso é uma questão importante. As águas amargas em Mara. Moisés registra que após saírem do Mar Vermelho, os hebreus andaram na direção do deserto de Sur por 3 dias sem encontrar águas. Só registrando aqui, lembrando que sim, Moisés registra porque os 5 primeiros livros, o Pentateuco, a lei, foi escrito por Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, né? Os hebreus andaram na direção do deserto por 3 dias sem encontrar água. Que situação complicada. Ao chegarem em uma localidade chamada Mara, encontraram água, mas logo descobriram que elas eram amargas. Não se consegue matar a sede em um deserto bebendo uma água com sabor desagradável. Na prática, provavelmente se tratava de águas com um sabor diferenciado pela presença de minerais, o que pode ter causado estranheza aos israelitas sedentos. Vamos entender uma coisa aqui. Os israelitas saíram do Mar Vermelho e andaram 3 dias sem encontrar águas. Eles estavam à beira da exaustão e de repente eles encontram água, mas esta água estava imprópria para o consumo, né? Estava imprópria para o consumo. E aqui nós vemos algo que é muito importante na caminhada do cristão com Cristo, que é a dependência de Deus. Jó, quando perdeu tudo, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. É mais ou menos essa a perspectiva que se espera do povo, ou de alguém que se diz servo de Deus. Especialmente no caso dos israelitas, que viram as 10 pragas, que viram o mar se abrir, que viu a coluna de fogo, que via a nuvem protegendo eles. Mas eles não atentaram para o processo em que eles estavam vivendo. E ao invés de pensarem, assim como Deus nos tirou do Egito, assim como ele mandou aquelas pragas, assim como abriu o mar, assim como tem coluna de nuvem, coluna de fogo, Deus proverá água. Mas não. Eles eram um povo rebelde, com mentalidade escrava. Ao invés de esperar e confiar, se rebelaram e começaram a murmurar. Aqui nós temos uma lição importante, o professor pode explorar com seus alunos. Nós vivemos na nossa caminhada um processo de amadurecimento. Nesse processo de amadurecimento, muitas dificuldades nós iremos encontrar, mas nós precisamos pensar essa caminhada da seguinte forma: esta caminhada é um processo e este processo é importante para o meu amadurecimento. Devo confiar em Deus todo o tempo e não murmurar.
É curioso que os mesmos israelitas que bebiam das águas nada saudáveis do rio Nilo reclamassem das águas amargas de Mara. Na escravidão, não reclamavam do que eram obrigados a beber, mas bastou ficarem livres que passaram a reclamar de tudo. Então, a mentalidade de escravo é uma coisa terrível. E aqui nós precisamos refletir sobre isso. Na linguagem bíblica, né, na linguagem igrejeira, o Egito sempre é um representante do mundo, né? O deserto é sempre aquele momento do processo de transformação e a terra de Canaã é o céu. Olha só, quantas pessoas que são escravas do pecado aceitam a Jesus, mas não conseguem usufruir, deleitar-se nessa liberdade. Ao invés de, com a certeza de que foram perdoados, com a certeza de que foram libertos, regozijarem, adorarem, usufruírem da presença de Deus, ainda continuam murmurando, ainda continuam reclamando. Esta mentalidade de escravo precisa ser mudada pela palavra de Deus. Nós não podemos viver alimentando esse tipo de sentimento, de amargura, de tristeza, de lembrança das coisas passadas. Nós éramos escravos e fomos libertos e agora estamos guardados em Cristo. De qualquer forma, a postura deles não foi buscar a ajuda de Deus em oração, mas sim murmurar contra Moisés. Então o servo de Deus clama ao Senhor e este orienta a lançar um pedaço de madeira na água, e a água ficou boa para beber. Ali naquela situação Deus os provou. Felizmente, né, graças a Deus, Deus sempre tem alguém que no nosso momento de dificuldade, no nosso momento de loucura, Deus usa alguém para nos direcionar. E Deus usa Moisés para fazer com que aquela água tornasse potável, tornasse, né, própria para o bebê. Mas se Moisés não estivesse ali, tendo ele o discernimento que tinha, a comunhão com Deus, certamente esse povo teria se espalhado e muito provavelmente voltado para o Egito, sem nenhuma reflexão de que o processo que eles estavam vivendo era para o amadurecimento deles. Além de tornar a água agradável para consumo, Deus garantiu aos hebreus que, se eles o obedecessem, não teriam nenhuma das enfermidades que foram vistas nos egípcios. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus está falando para o povo de Israel: vocês viram o que aconteceu com o mundo, com o Egito? Tudo aquilo que aconteceu com os egípcios foi por desobediência e falta de fé. Mas se vocês fizerem o contrário disso, me obedecerem e confiarem em mim, eu sararei vocês de todo mal. Aqui nós temos uma lição importante. Nós estamos falando de um contexto onde o povo está no mundo, sendo escravo, está saindo, passando por um processo de transformação, de purificação para herdar a terra prometida. Então, nós temos aqui um momento em que muitos desafios vão acontecer, que muitas dificuldades serão enfrentadas e riscos de feridas, de enfermidades e de tantos males presente nessa caminhada. Mas Deus está dizendo: se vocês confiarem em mim, vocês passarão por tudo isso ileso. E aqui que fica para nós esta lição. Nós queremos vencer, se nós quisermos vencer este mundo, se nós quisermos vencer a nós mesmos, se nós quisermos vencer o pecado, vencer o diabo, como diz o apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 4, verso 7, nós devemos nos submeter a Deus. Nós devemos nos render a Deus. Nós devemos confiar em Deus, para que assim nós tenhamos êxito. O envio do maná. Passados mais alguns dias, os hebreus novamente murmuraram contra Moisés
e apresentaram a Arão suas queixas. Êxodo 16:2. Qual o motivo? Por não terem o que comer. Eles não pediram alimento a Deus. Era mais fácil colocar a culpa em Moisés do que se lembrarem de que haviam sido escravos de Faraó. Isso aqui é outra coisa que é importante a gente refletir, porque aqui nós temos uma clara demonstração de cegueira espiritual, né? Cegueira. Eles tiveram fome. Eles não confiaram em Deus mais uma vez. Mas olha só, qualquer ser humano normal, vamos dizer assim, que tem um mínimo de sensibilidade espiritual, entenderia. Deus destruiu o Egito com pragas, abriu o Mar Vermelho, nós temos coluna de nuvem, coluna de fogo. Deus transformou as águas amargas em águas próprias para o consumo. Ele vai prover alimento. Mas não, é óbvio que não. Um povo rebelde, com mentalidade rebelde, imaturo, prefere mais uma vez murmurar. E como eles não tinham coragem de murmurar diretamente para Deus, reclamavam de Moisés, sem saber que eles estavam reclamando, murmurando da liderança de Moisés, eles estavam murmurando contra Deus. As suas memórias não estavam nos milagres que haviam presenciado, mas nas panelas com carne, nos pães que comiam até fartar. É importante observar que o esquecimento é muito próximo da ingratidão. Os hebreus não agradeceram a Deus pela liberdade nem pela provisão recebida. Isso é importante, né? Que a pessoa que vive escrava, ela deve entender o que é mais importante. Não é ter coisas, não é ser alguém, é ser livre. O mais importante é a liberdade. É interessante, né, isso aqui, que os israelitas, né, eles eram escravos, gente. Eles eram escravos, eles viviam uma vida paupérrima. Eles não viviam no luxo. Eles viviam uma vida paupérrima. E agora eles são livres. E eles, ao invés de usufruir, de gozar dessa liberdade, a Bíblia diz que eles começam a lembrar do Egito. Né? Para nós aqui é estranho, né? Eles começam a perguntar: cadê o pepino, cadê o alho que a gente comia lá no Egito? Olha do que esse povo está lembrando. Eles são livres, mas a liberdade para eles não é suficiente. Eles viviam pensando com o estômago. E apesar de serem livres, a liberdade para eles não era suficiente. Encher o estômago era mais importante, e não confiar em Deus. Eles preferiram permanecer como escravos, bem alimentados e murmurando contra Deus. Em sua bondade, o Senhor proveu a carne e o pão, enviando codornize de tarde e maná pela manhã. Deus, ainda na sua rica misericórdia, Ele traz o sustento para o povo. E mesmo com a orientação de Deus de nos dias da semana pegarem somente o maná necessário, houve israelitas que se apropriaram de mais do que precisavam, tentando estocar alimentos. A desobediência lhes rendeu bichos e mau cheiro nos alimentos. A lição necessária para que confiasse no Senhor seria aprendida com bastante dificuldade, né? Essa travessia dos israelitas pelo deserto, esse período de 40 anos, é um exemplo clássico e prático do que é confiar em Deus. Eles estão num ambiente hostil, onde falta alimento, falta água, falta proteção, falta luminosidade suficiente, calor suficiente em determinado tempo. No dia, por exemplo, era um calor escaldante, à noite frio. E tudo isso Deus está suprindo deles. Deus está suprindo para eles, né? Mas olha só que coisa sensacional. Eles mesmo vendo isso com os próprios olhos, o que é extraordinário, eles não conseguiam confiar em Deus. Deus transforma a água amarga em água potável e eles bebem. Eles pedem comida, Deus manda codornizes e manda o maná. Eles preocupados, Deus falou: eu mandei o maná e vocês vão colher o maná uma vez por dia e comer no mesmo dia, e pode deixar que amanhã vai ter maná de novo.
mas eles não conseguiam confiar em Deus. Muitos israelitas colhiam uma enorme quantidade de maná com medo de amanhã não ter. E quando chegava outro dia estava tudo apodrecido. Olha que extraordinário. Confiança em Deus. O que é fé? O que é fé? Nós geralmente pensamos que fé é pensamento positivo, que fé é um assentimento, é acreditar em algo. Mas a fé bíblica, a fé puramente bíblica é uma fé confiante. E especialmente a fé confiante em Deus. Tem uma história que eu acho interessante, de um homem que conta um certo trapezista, né? Ele pegou um carrinho de mão e estendeu uma corda, né? E disse assim: quantos de vocês confiam ou acreditam? Quantos de vocês acreditam que eu posso andar nesta corda? A plateia toda bateu palma e disse que acreditava. Eles: quantos de vocês acreditam que eu posso andar em pé em cima dessa corda e conduzindo esse carrinho de mão? A plateia histérica aplaudia e dizia que concordava. E eles disseram: quantos confiam em subir no carrinho para que eu possa conduzi-lo nesta corda? Aí então houve um silêncio e ninguém se prontificou. Isso é fé. Isso é fé. Acreditar que alguém pode fazer alguma coisa, isso é muito fácil. Acreditar que Deus pode fazer milagres, isso é muito fácil. Acreditar que Deus pode suprir a necessidade de alguém é muito fácil. Mas confiar que Ele faz o milagre na sua vida, confiar que Ele supre a sua necessidade, e assim você passa a depender exclusivamente dEle, isso é diferente. Mas a fé bíblica é isso. É confiar. É confiar em Deus, como alguém que confiaria naquele homem a sua vida, para que ele conduzisse ele naquele carrinho de mão em cima daquela corda fininha em uma altura exorbitante. Isso é fé. É confiar que a sua vida está protegida em Deus, independentemente do que aconteça. E os israelitas não entenderam isso. As águas de Refidim. Como se fossem poucas essas duas ocorrências anteriores, Moisés registra uma nova murmuração dos israelitas contra Deus. Ao chegarem em Refidim e percebendo que não havia ali águas, logo se puseram a reclamar contra Moisés. Parece um povo maluco. Deus já havia dado água para eles e eles reclamam de novo. Não era só pedir, glorificar e esperar? Esse relato nos evidencia duas verdades. Era comum o povo reclamar contra Moisés, e essas murmurações eram vistas por Deus como um pecado contra Deus e não contra Moisés. É estranho que as pessoas não consigam confiar em Deus depois de tudo que Deus fez. Os hebreus chegaram a dizer: está o Senhor no meio de nós ainda ou não? Duvidar da presença de Deus junto a nós pelo fato de faltar um ou mais elementos essenciais à vida é falta de confiança na provisão divina. Nós precisamos entender que Deus é dono das nossas vidas. E não só isso. Ele não é só Senhor da nossa vida, mas é Senhor e dono de tudo que temos. Não podemos ser imaturos na fé ao ponto de acreditar que passamos por dificuldades, que se passarmos por dificuldades é porque Deus não está conosco. Na verdade, tanto a fartura quanto a escassez devem nos levar a Ele. Nós devemos aprender a depender de Deus, seja na fartura para nós não nos envaidecermos, ou seja na escassez para não murmurarmos. Segundo tópico: infamando a terra que Deus disse que era boa. Uma honra transformada em uma vergonha. Para que os hebreus pudessem entrar na terra que Deus lhes havia prometido, era preciso saber quem estava residindo nela, né? Tinha que fazer uma triagem. Um trabalho de inteligência precisava ser montado para que eles pudessem ser bem-sucedidos na conquista daqueles territórios.
O fato de Deus estar com eles não os isentava de serem precavidos e, acima de tudo, observadores. Então Moisés escolheu representantes das tribos, homens tidos por cabeça. Isso significa que eram influentes e tinham poder de convencimento diante de seus irmãos. Vamos só observar uma coisa aqui importante e o professor pode explorar. O fato de Deus não estar com eles não os isentava de serem precavidos e, acima de tudo, observadores. Vamos entender. Deus quer que a gente seja precavidos, por quê? Por uma questão de organização. Deus quer que sejamos observadores, que nós sejamos planejados, porque Deus é planejado, é organizado. Deus é exigente. Deus não quer que a gente viva de qualquer jeito. Deus não quer que a gente tenha uma vida fragmentada, bagunçada, não organizado. Por isso ele diz, a terra é de vocês. A terra é de vocês. Vocês só precisam traçar a estratégia de como vai possuí-la. Eu estou com vocês. Eu vou dar a vocês a terra. É só vocês traçarem a estratégia. Eu vou iluminar vocês, vou dar a vocês as condições para que vocês tracem a estratégia para vocês conquistarem. Mas não. Eles decidiram, mais uma vez, não confiar. E nós não estamos falando de um povo leigo, do povo simples, nós estamos falando dos cabeças, dos líderes de Israel, homens que eram confiáveis, que eram representantes de suas famílias. Se até os cabeças perdem a fé, imagine os outros. Por isso que nós devemos estarmos nutridos. Nós precisamos nutrir a nossa fé em Cristo e não nos homens. A missão deles era saber que a terra é, saber que terra é, né? A missão deles era saber que terra é, o povo que nela habita, se é fraco ou forte, se é pouco ou muito. Mas eles disseram, a verdade que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Certamente Deus poderia revelar todos esses detalhes a Moisés sem que fosse necessário escolher homens para uma missão tão arriscada. Mas aqueles homens teriam a honra de cooperar com o plano de Deus. Fora a responsabilidade como líderes. Eles tinham que, de alguma forma, liderar o povo nesse sentido de conquista. Eles até hoje são lembrados por terem cumprido a sua missão e influenciado negativamente a opinião do povo diante daquilo que Deus havia falado. Em nossos dias, essa cena parece se repetir. Pessoas que deveriam ser úteis na obra de Deus, cooperando com o Senhor, acabam influenciando outras pessoas para direções opostas, tornando-se assim inúteis. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu vou repetir. O ebdemfoco.com é um canal no YouTube e tem uma plataforma que produz conteúdos para auxiliar especialmente os usuários do conteúdo das revistas de escola bíblicas da CPAD. Mas a gente produz conteúdo para todas as pessoas. Nós nos preocupamos em termos legitimidade. Nós temos o canal, nós temos a plataforma, nós já temos livro publicado, nós temos as nossas referências aonde congregamos. Enfim, por que isso? Porque nós precisamos nos responsabilizar pelo que falamos. Tá? Nós precisamos nos responsabilizar pelo que falamos. Diz a frase, né, um certo autor, que ideias custam caro. Ideias custam caro. Você não pode ir para a internet e falar qualquer coisa. E você que está ouvindo não pode ficar ouvindo qualquer pessoa que não tem não tem um parâmetro, pessoas que não têm um ponto de referência, que não sabe, que você não sabe onde encontrá-lo, que você não sabe procurá-lo, não tem onde, você não consegue fazer uma investigação social da vida dele, do que ele defende. Você não pode parar para ouvir pessoas assim. Existem tantas pessoas que criam conteúdos insanos, absurdos, torpes
na internet, mas que não tem nenhum ponto de referência. Você não sabe quem é ele, onde mora, qual é a igreja que ele congrega, o que ele defende. Ele só produz aquela coisa esquisita. E tem tanta gente que acaba caindo nisso. Nós precisamos aprender com estes homens que o nosso chamado é para sermos úteis. O nosso chamado é para iluminar as pessoas. Não é para obscurecer ainda mais a vida deles. Por isso, você que é professor, você que cria conteúdo para as pessoas, lembre-se, ideias custam caro. E Deus vai requerer de você. Se você está sendo obscuro demais, se você não está colocando a sua cara a tapa para poder defender aquilo que você defende. Você precisa se colocar à disposição. Você precisa ser claro. Você precisa ter ponto de referência. Você precisa ser uma pessoa que se comprometa com aquilo que você está ensinando, que você está pregando. Porque você não pode ser uma pessoa inútil, que desvia os leigos, mas alguém que ensina, que instrui para a glória de Deus. Quando príncipes se veem como insetos, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Que fez essa declaração? Quem fez essa declaração? Os mesmos homens que a Bíblia diz que eram os cabeças dos filhos de Israel. Eles tinham uma visão ínfima, medíocre deles mesmos. Quem tem visão medíocre de si mesmo, não tem como conquistar nada mesmo, não. Não tem como perceber a grandeza das bênçãos de Deus. A orientação divina era que homens capacitados na liderança fossem enviados para espionar a terra. Eles a espiaram, mas ao retornar da missão falaram coisas ruins da terra que Deus havia dito que era boa. Eles tinham uma visão medíocre de si mesmo. É diferente de você ser humilde, porque quando você é humilde, você tem uma visão correta de quem você é, de que você é uma criatura limitada e dependente de Deus. Mas eles tinham uma concepção medíocre deles mesmos, que apesar de Deus ter dado a promessa a eles, eles não acreditavam que seriam capazes, porque eles eram pequenos, esquecendo que quem fez a promessa tinha sido Deus. Eles chegaram a dizer que se pareciam com gafanhotos diante dos moradores de Canaã, apresentando igualmente uma opinião do povo da terra sobre eles. Como é triste obedecer a Deus no início da caminhada e perder a visão do que Ele quer fazer no percurso. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que se perde. Tem muita gente que passa a vida inteira confiando e acreditando em algo e depois, ouvindo qualquer idiota, se perde. Eu conheço pessoas assim. Mas nossa oração e nosso ensino é para que você tenha cautela. É para que você busque conhecimento em Cristo, na sua palavra. Que você ouça, que você se espelhe em alguém que você possa comprovar isso. Que você possa, inclusive, se for possível, confrontar essa pessoa. Não fique confiando em pessoas das quais você não tem nenhuma referência sobre elas, do que elas defendem, aonde elas moram, e se elas têm uma liderança, se participam de alguma comunidade, se essa comunidade é séria ou não. Alguma coisa desse tipo você precisa observar em quem você está ouvindo. Nós do EBDemfoco.com, nós temos a responsabilidade de criar conteúdo, de instruir pessoas, e nos colocamos à disposição. Eu moro em Itupiranga, congrego na Assembleia de Deus Missão Integral. O irmão Herberson mora em Marabá e congrega na Assembleia de Deus. Os nossos irmãos Vitor também congrega na Assembleia de Deus, assim como os demais componentes da equipe, todos comprometidos com a palavra de Deus. Todos comprometidos com a palavra de Deus. E nenhum deles se eximem da responsabilidade de serem confrontados quanto ao que eles defendem, desqualificando o que Deus disse que era bom, e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar
é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio deles são homens de grande estatura. Da mesma forma que Satanás no Éden enganou de forma proposital o primeiro casal, desqualificando o que Deus disse, os espias, exceto Josué e Caleb, desqualificaram a terra que por séculos Deus estava preparando para os filhos de Abraão. Isso aqui é muito importante. Desqualificar aquilo que Deus disse que é bom. O que eles estavam dizendo para o povo quando chegaram? Não, a terra que Deus disse que era boa não é boa, não. A terra não presta, não. Loucos somos nós se ir para lá. Melhor é ficar no deserto. Era mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Falta de confiança no Senhor. Terceiro tópico. Um atraso de 40 anos. Quando a promessa de Deus é mudada, os israelitas descobriram ao longo dos 40 anos seguintes que desprezar a Deus e a sua palavra tinha consequências terríveis. O deserto não havia sido escolhido para que eles perdessem suas vidas. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Ou seja, o caminho mais longo que Deus traçou para Israel era o caminho do processo de amadurecimento. Então, não reclame do processo que você está vivendo. Aprenda com ele. Eu aprendi muito. Os irmãos que acompanham a gente no EBD em Foco sabem, eu fiz uma cirurgia de amputação da perna e isso me fez refletir sobre muitas coisas. De modo algum, em nenhum momento eu murmurei contra Deus. Muito pelo contrário, orei todos os dias para que Deus produzisse frutos desse processo, para que o nome dele fosse glorificado. Jamais vou entender o processo que Deus tem para minha vida como algo desprezível, mas sim como uma oportunidade de amadurecer para melhor servir ao meu Senhor. Deus sabia que os hebreus não tinham experiência de combate, e por isso os conduziu por outro caminho. O que muitas vezes acreditamos ser uma aprovação de Deus pode ser só, na verdade, uma forma de livramento que Ele nos está dando para que as suas promessas se cumpram em nossa vida. É o processo de aprendizado, de amadurecimento, para que a gente esteja pronto, né? Mas por causa da rebeldia do seu povo e as constantes murmurações com as quais tentaram o Senhor, Deus reverteu sua promessa para aquela geração. Eu quero só discordar do comentarista aqui sobre Deus ter revertido a promessa. Deus não reverteu a promessa porque não há nenhum momento na Bíblia que a promessa era para aquela geração específica. A promessa era para os descendentes de Abraão, tá? A promessa era para os descendentes de Abraão, o remanescente fiel, aqueles que permanecessem, né, confiando em Deus. A promessa era para uma remanescente. Uma geração se passou, mas a outra foi encaminhada para a terra. Deus não mudou de modo algum. Ele cumpriu a sua promessa. É porque a promessa era ao descendente de Abraão, aos descendentes. Não necessariamente aquela geração. Aquela geração perdeu o privilégio de herdar a promessa, porque preferiu murmurar. Mas Deus não mudou. O Todo-Poderoso não falhou em seus desígnios de forma alguma. Uma geração de hebreus libertos entrou na terra prometida, mas foi somente aquela que cresceu no deserto e valorizou a terra que Deus concedeu. Às vezes ele nos permite passar por dificuldades para que possamos entender o valor da bênção que ele reservou para nós. É verdade, às vezes nós precisamos de um amargo momento para que nós possamos valorizar os momentos doces. Como eu disse, é tudo uma questão de processo. E a gente não deve desvalorizar esse processo, mas aprender como uma oportunidade de melhorarmos para melhor servirmos a Cristo. Tentar a Deus é pecado. O que devemos entender diante das narrativas que tratam dos primeiros dias do povo no deserto é que tentar o Senhor é pecado. Não tentará o Senhor teu Deus, disse Jesus para Satanás. Por não verem a Deus, os hebreus queixavam-se dos homens que ele havia escolhido para libertá-los e conduzir rumo à terra prometida. O que é interessante
é que eles não viam Deus, né, como na perspectiva dos pagãos que tinham seus ídolos, mas ele via o poder de Deus. E isso é até certo ponto incompreensível, porque tanta rebeldia e tanta incredulidade desse povo. A geração que saiu do Egito teve todas as oportunidades de vivenciar duas experiências marcantes: a liberdade da escravidão e a chegada no lugar que Deus lhes reservara. Contudo, por causa da tentação, os homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. E os demais hebreus que se deixaram levar perderam suas vidas no deserto. Então, que fique aqui a lição. Nós devemos valorizar a liberdade que Deus nos deu. Somos livres de toda condenação. Mas isso não é para nós relaxarmos. É para nós cada dia estarmos gratos e confiantes, dependentes do Senhor. Vale a pena desagradar a Deus? De modo algum vale. Os hebreus precisavam confiar no que Deus havia prometido. Eles já tinham visto o poder do Senhor contra os egípcios, mas mesmo assim preferiram atentar para as circunstâncias e tentaram a Deus com sua incredulidade. Já fomos alcançados pela salvação, mas precisamos aprender a agradar a Deus em nossas ações. Agradamos ao Senhor dando crédito ao que Ele nos faz. Isso é questão do processo. A salvação em si, ela não é um processo, mas a santificação é. Por isso que os teólogos dizem: nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Ou seja, nós fomos salvos porque nascemos de novo, fomos justificados. Isso não é processo, nascer de novo não é processo, justificação não é processo. Mas a santificação é processo. É um processo progressivo, você vai se santificando aos poucos. E nós seremos salvos como no tempo da nossa glorificação, no arrebatamento da igreja. Nós já alcançamos a salvação, mas precisamos aprender, precisamos crescer, precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Isso é absolutamente necessário. Nós precisamos orar, meditar na palavra de Deus, exercitar o amor, participar da comunhão com os irmãos para sermos cristãos melhores, para agradarmos a Deus melhor. Amém? Nossa conclusão. Da mesma forma que Deus não tenta a ninguém, não podemos tentá-lo com nossas palavras, pensamentos ou ações, pois essas são formas de ingratidão contra aquele que nos salvou e nos tirou da escravidão do pecado. Que jamais sejamos ingratos ou esquecidos das bênçãos que temos recebido de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque é o nosso Senhor. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando aqui que o ebdenfoco.com tem os slides em PowerPoint, aula em PDF, aula em áudio, treinamento para professores. Você, para ter mais informações e acesso, você pode acessar www.ebdenfoco.com ou mandar um WhatsApp, né, uma mensagem no WhatsApp 94DDD 984092869. Além disso, temos o sermão em PDF, curso básico em teologia e cursos diversos. Além dos subsídios gratuitos pelo WhatsApp, quando você mandar uma mensagem para 94DDD 984092869. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.